Começa agora o programa Comunidade no Ar. O programa da comunidade Ramá de Xerém. Louvor e adoração ao meu discípulo amado. Relatório, conhecendo os irmãos. Testemunho, aconteceu na célula. Agenda da igreja e muito mais. Comunidade no Ar, um programa da comunidade Ramá de Xerém. Olá, irmãos, graça e paz. Quem está falando aqui é o seu irmão Marcos Paulo, da comunidade Ramá de Xerém. E é um grande prazer recebê-lo aqui nessa tarde tão abençoada e especial. Quero convidá-lo a ir comigo até o final deste programa. Lembrando que estamos no ar aqui todos os sábados, trazendo para você o nosso relatório de tudo o que está acontecendo aqui na comunidade Ramá de Xerém. Nós vamos começar o programa de hoje muito bem, orando a Deus, colocando diante do Senhor tudo que será feito aqui, espero que vai edificar a sua vida. Vamos orar? Senhor amado e bendito, te dou graças pela rica oportunidade de estarmos aqui, poder compartilhar com esse nosso telespectador, Senhor internauta, aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. Senhor, receba a gratidão do nosso coração e eu peço que tudo aquilo que estamos fazendo, o relatório, o resultado do nosso trabalho, venha abençoar a vida de quem nos assiste, Senhor, inspirar e edificar esse nosso irmão, essa nossa irmã. Senhor, em nome de Jesus, recebe a nossa gratidão para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém. Amém? Vamos começar muito bem o programa de hoje, louvando a Deus. Lembrando que o louvor é parte do louvor lá da comunidade Ramá de Xerém. Depois anota aí, prepara papel e caneta na mão, que você vai anotar o nosso endereço para vir nos visitar, porque no próximo mês, outubro, nós estaremos fazendo 17 anos de comunidade Ramá e vamos celebrar junto com você essa data tão especial. Como diz meu amigo, ficamos adolescentes, quase entrando na fase adulta, né? Então nós vamos louvar a Deus com os nossos irmãos do Ministério de Louvor Ramá Xerém a partir de agora. Vamos louvar o Senhor. Louvor e adoração. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Segurar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer,
mesmas coisas, Senhor, dando errado, Senhor. Contigo, Senhor, tudo dá certo, ó Pai. Oh, Espírito Santo, somos gratos a Ti. Somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos a Ti, Pai. Aleluia, Senhor. Ao meu discípulo amado. A graça e a paz a todos, boa noite. É motivo de muita alegria poder estar compartilhando aqui um pouco do amor de Cristo, daquilo que Ele tem feito na minha vida e daquilo que Ele ainda vai fazer, né? Infinitamente mais daquilo que nós pedimos e desejamos. E Deus já começa a falar desde o início, através da vida do irmão Fran, do seu testemunho aqui. E eu não escolhi essa mensagem, Deus que escolheu ela para mim, desde quarta-feira. Nem a Aline sabia dessa mensagem e o Espírito Santo já sabia e começou a testificar através do testemunho do nosso irmão Fran, que se encontra em Lucas 15, versículo 11. Muitos já sabem até de cabeça, de couro e salteado, o decorrer dessa história, essa parábola a qual nós vamos refletir nesta noite. A parábola do filho pródigo. Vocês irão entender que essa parábola testifica muito a minha vida, porque eu sou um filho pródigo a qual o Senhor escolheu e tirou das trevas e deu uma oportunidade em fazer a obra do Senhor, porque Ele tinha um projeto inimaginável na minha vida, a qual eu mesmo não tinha nem a noção e a ciência da qual Ele iria fazer. Que diz assim: e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, me dá a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se um dos cidadãos daquela terra, a qual o mandou para o seu campo apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi-ei: Pai, pequei contra o céu e pequei perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Fazei como um dos seus empregados. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ali estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Mas o pai disse a seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestível, e põe-lhe um anel nas suas mãos e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. E vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com as meretrizes, mataste o bezerro cevado e lhe deste-lhe: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são suas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e achou-se. Graças a Deus por essa parábola, irmãos, até porque cada um de nós estávamos perdidos e fomos achados por Cristo. E muitas das vezes nós nos enganamos, achando que nós aceitamos Jesus, sendo que Ele que nos aceitou, Ele que nos deu a oportunidade de se reconciliar com o Filho e reconhecer que o sacrifício feito na cruz do Calvário teve exatidão, e teve exatidão quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor.
Porque quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele começa a emoldurar as nossas histórias, Ele começa a refazer a história da nossa vida. Cada um de nós chegamos na igreja com os sonhos despedaçados, irmão. Cada um de nós chegamos na igreja gelados, frios, machucados pelo pecado que o mundo um dia nos ofereceu. E graças a Deus, aquele que não passou pelo mundo. Graças a Deus, aquele que foi criado num berço evangélico. Graças a Deus, aquele que foi sempre acobertado com as mãos do Senhor desde a sua infância. Mesmo assim, ainda passou necessidades. E quando nós refletimos através dessa parábola, meus irmãos, eu consigo entender que quando nós, no Antigo Testamento, pedimos a herança de nosso pai, ele ainda estando vivo, nós pedimos uma herança de maldição. Até porque nós estamos sendo ingratos por tudo aquilo que o pai deu para ele, para aquele filho. E quando nós vemos que o pai dessa parábola é Deus, que sempre nos recebe de braços abertos, irmãos, nós temos que nos alegrar. Porque se ele olhasse cada falha, cada pecado cometido na minha e na sua vida, nós não tínhamos o direito nem de estar sentados neste banco, meus amigos. E quando nós olhamos a trajetória da nossa vida passada e começamos a ver o que Cristo tem feito nas nossas vidas, e quando nós abraçamos os irmãos que estão chegando agora para congregar conosco, irmão, nós ficamos felizes, porque nós não éramos nada, estamos começando a ter valor diante do Senhor. Estamos começando a abraçar as pessoas que necessitam de Cristo, assim como nós necessitamos todos os dias. Com a paz do Senhor, seja bem-vindo, sente aqui, meu irmão. É um prazer tê-lo aqui na igreja conosco. A minha casa é a sua casa também, e você tem o direito de fazer morada nela. Já é começado um chamado em nossas vidas, meus irmãos. E quando eu olho assim o meu passado, eu consigo ver refletida essa parábola muito antes de conhecê-la. Porque o meu pai, de berço cristão, e a minha mãe, ela não é convertida até hoje, mas continua orando pela vida dela, que Deus venha puxar a orelha dela no momento certo, porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, nós já sabemos disso. E com 7 anos de idade eu conheci a palavra do Senhor. Porque o meu padrasto agredia muito a minha mãe, e meu pai e minha mãe, desde que eu sou nascido, são separados. A minha mãe morou sempre a vida inteira ali em Bariê. Só rapidamente falando um pouco da minha trajetória. E a dona Floriza sempre me levava para a igreja, uma senhora, uma vizinha. E ali eu conheci a palavra de Deus aos 7 anos de idade, louvava no grupo. E aos 11 anos passei a morar com o meu pai. E com os 17 me batizei nas águas, sempre criado no berço evangélico. Mas também sempre uma criança muito curiosa, porque sempre fui criado na rua, não tinha tanta disciplina, não tinha tanta... Minha mãe não tinha tanta incumbência de pegar no meu pé como meu pai pegava. E quando eu fui morar com meu pai sempre me levou um pouco mais para a igreja, sempre me aproximou mais de Deus. E aos 17 anos eu tomei a atitude de descer as águas. Só que mesmo assim, irmãos, é uma luta travada. Quando o irmão Fran falou de adolescência, eu relembro que eu fui muito rebelde, eu relembro que eu fui muito desobediente, e as nossas escolhas nos trazem consequência. E quando chegou nessa fase de 17 anos, queria conhecer o mundo, as baladas e as festas. E assim eu pude ficar 1 ano bem, congregando, ceando, participando do grupo de jovens, tendo aquela vida a qual eu estava na casa do pai, assim como esse filho mais novo estava na casa do pai. Tinha de tudo, não lhe faltava nada, tinha dificuldade, mas não faltava a presença de Deus. E quando começa a faltar a presença de Deus em nossas vidas, nós vamos vendo que vai faltando tudo, porque cada vez mais que as pessoas vêm nos falar de Deus e nós estamos distantes e já somos conhecedores da palavra, o nosso coração começa a ficar petrificado, irmão. Nosso coração fica gelado.
a palavra de Deus já não faz mais sentido. Tudo aquilo que é verdade para a gente se torna uma mentira, ou a gente não quer aceitar porque aquela verdade, a palavra de Deus, nos confronta e quer nos tirar daquela posição de escravidão de Satanás. E com os 17 anos conheci as drogas, irmão. Não me envergonho disso, porque através dessa vida errada, Jesus transformou a minha vida para que eu viesse pregar o evangelho para as pessoas que têm o mesmo problema que eu atualmente. Conheci as drogas, me afastei da presença de Deus, comecei a ir para as baladas, comecei a não ter mais gosto em ouvir a palavra de Deus. Fiquei 14 anos desviado do evangelho, irmão. Mesmo sendo conhecedor, mesmo sendo batizado, mas mesmo assim, quando Deus tem uma marca da promessa, um chamado nas nossas vidas, Ele sustenta a gente em meio às dificuldades, em meio ao pecado, em meio ao vale da sombra da morte, em meio ao vale da escuridão, irmão. Ele tinha um plano tão especial na minha vida, irmãos. Nesses 14 anos, irmão, servindo a Satanás, comendo as bolotas dos porcos, irmãos, eu pude perceber que aqui nessa parábola, irmãos, no verso 13, quando o filho mais jovem gastou absolutamente os bens, eu me remeto ao mundo espiritual também, que ele gastou o Espírito Santo de Deus que havia na vida dele, porque ele saiu da casa do Pai. E ele já não tinha mais o prazer e a alegria de estar na casa de Deus. E quando nós não temos mais prazer e alegria de estar na casa de Deus, irmãos, nós vivemos igual esse filho pródigo, comendo das bolotas dos porcos espirituais, irmão. Nós passamos a padecer necessidades. Nós passamos a padecer, irmãos, a escravidão que o Satanás remete sobre nós. O peso e o jugo, irmãos, vai se tornando cada vez mais pesado. E eu andava cada vez mais envergado, envergonhado, irmão, porque conhecia a palavra de Deus e todo final de semana fazia errado. As pessoas me evangelizavam, me ofereciam a oportunidade de congregar no domingo com elas e eu inventava desculpas, irmão, para não estar naquele local, e o inimigo preparava manjares para que eu não viesse estar sentado ouvindo a palavra dele. Porque ele também, da mesma forma que Deus tem um plano na tua vida de salvação, o inimigo tem um plano de destruição e te afastar dos caminhos do Senhor. Por isso que as lutas vão se tornando constantes e cada vez mais fortes, irmãos. E quando nós olhamos o tamanho do nosso problema, esquecemos o tamanho do nosso Deus, irmãos, os problemas vão sufocando cada um de nós e nós vamos esquecendo que nosso Deus é maior do que qualquer problema, do que qualquer aflição, do que qualquer mar revolto, irmão. Jesus está querendo pegar na sua mão nessa noite e não te deixar submergir, não deixar que as fornalhas, irmãos, queimem a sua caminhada espiritual. Jesus quer te dar dupla honra, irmãos, assim como deu para esse filho mais velho. Ele tinha a dupla honra. Ele tinha a herança do pai, estava na casa do pai, mas estava cego espiritualmente porque ele era cheio de querer ser. Ele estava tão cego, irmão, perdido dentro da casa de Deus. E quanto de nós estamos cegos e perdidos dentro da casa de Deus e não queremos reconhecer, irmão. E achamos porque estamos caminhando há tanto tempo na casa de Deus, somos melhores do que aqueles que chegam há 1, 2 meses, há 3 meses e são recém-chegados na casa de Deus. E Deus olha para todos e todos têm o mesmo valor e todos têm o mesmo objetivo, irmão, de salvação, de santificação de nossas vidas. E até quando nós vamos nos achar melhor do que aqueles que estão lá fora no mundo? Nós temos que ser a luz e o sal desse mundo sem sabor, irmãos. Estender a mão para aquelas pessoas que necessitam de Jesus. Faça uma retrospectiva. Como você chegou na casa de Deus, irmão? Necessitado, precisando de uma palavra de conforto, de conserto, de ajuda, de renovo, meu irmão.
e nós vamos vivendo esse evangelho, irmãos, cada vez mais deturpado, achamos que somos melhores e que nós precisamos cada vez mais de Cristo nas nossas vidas. Não podemos viver esse egocentrismo, irmãos, que o mundo nos arremete. Quando nós olhamos para Mateus 7,13, do 14, nós vemos que entrai pela porta estreita, porque é larga e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a que encontram, irmão. E cada vez mais está escancarado os prazeres que o mundo nos oferece, irmãos. E cada vez mais Jesus vai apertando, estreitando o caminho que nos leva à salvação. Por isso que as lutas vão ficando cada vez mais difíceis, irmão. Mas graças a Deus que o nosso prêmio é a salvação celestial que Cristo nos chama a receber, irmãos. Por mais que seja difícil, a recompensa está no céu, irmãos. E cada vez mais o nosso olhar se torna um olhar horizontal, irmãos. Nós temos que ter um olhar vertical, olhar para o céu e não aquilo que o mundo nos oferece. O que o mundo nos oferece é algo limitado, irmão. E quando eu vivi esses 13 a 14 anos, irmãos, no pecado, entre indas e vindas, era cada vez uma luta constante, era um cai e levanta. Ficava 2 anos em pé, no ano de 2014, ano de 2016, fiquei bem, caminhando com Cristo. Mas quando a gente não vigia, irmãos, o nosso inimigo está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E eu ali, irmãos, dei vazão para o inimigo, caí e retrocedi novamente. E cada vez vai ficando mais difícil a nossa caminhada com Deus, porque nós conhecemos a palavra de Deus e às vezes a gente cria umas lutas existenciais na nossa caminhada, irmãos. E a gente reluta com Deus e se pergunta, por que, Deus? Isso está acontecendo comigo? Conheço a tua palavra, já preguei o teu evangelho, já evangelizei, já louvei ao Senhor, achando que somos algo. E quando Deus nos coloca numa posição de humilhação, rapidamente, irmãos, a gente lembra de onde a gente veio. Porque quando nós estamos na casa do nosso Pai, irmãos, há muitas moradas. Na casa do nosso Pai nós encontramos abrigo, segurança, conforto. E quando esse filho que saiu, ele se arremeteu a isso, ele pensou assim, ele tomou uma atitude. Na casa de meu pai, a fartura de pão, eu vou voltar, eu não vou passar essa humilhação de ficar servindo aos porcos, até porque para o povo judeu, o porco é um animal imundo. E ele estando naquela posição ali, irmãos, ele estava numa posição degradante, numa posição de humilhação. E cada um de nós, quando estamos no pecado, irmãos, nós temos que refletir que é uma posição degradante, uma posição de humilhação, a qual Jesus não preparou para cada um de nós, não, irmão. E eu consigo entender, irmãos, que no verso 19, já não sou digno de ser chamado seu filho, fazei como um dos seus empregados. O inimigo já tinha humilhado ele tanto, porque quando nós voltamos para a presença do Senhor, nós já achamos que não podemos ser chamados de filho, mas mesmo assim Jesus nos recebe de braços abertos. Mas mesmo assim Jesus nos recebe com amor, com carinho, com mansidão, com longanimidade, irmãos. E é assim que Jesus nos ensina a fazer com aquele que está chegando agora, a receber esse irmão com amor, com carinho, de braços abertos, irmãos. E quando eu cheguei na igreja, eu olhei ali um irmão e falei, eu conheço ele de algum lugar. Nosso irmão Kleber. Eu tive uma caminhada no Centro de Recuperação Jesus Transforma no ano de 2018, a qual o irmão Kleber era mantenedor, colaborador daquela obra. Ele chegava lá, ministrava a palavra, acreditava na gente, dava uma palavra de conforto. É um visitante que está aqui conosco, nosso irmão Kleber. Faz assim, irmão Kleber, o pessoal te vê aí. Então, ali, irmãos,
eu estava lutando mais uma vez entre as minhas vindas e vindas no ano de 2018. E quando a gente não vigia e a gente acha que está autossuficiente demais, a soberba está um pouco elevada, o Senhor nos abate mais uma vez para que a gente venha descer. E quando a gente venha subir mais forte, reconhecendo os nossos defeitos, as nossas falhas, irmãos. Não para que a gente venha crescer, mas para que o Senhor venha ser exaltado nas nossas vidas. E o irmão Kleber fez parte da minha recuperação ali no ano de 2018, e mesmo assim eu não vigiei e caí mais uma vez, irmão. E cada vez mais que a gente cai, irmão, vai ficando mais difícil eu ouvir a palavra de Deus. Mais um pouco distante de Deus, eu fiquei igual esse filho pródigo, que já conhecia a palavra do Senhor, que já tinha comido do melhor dessa terra, que já esteve na casa do Pai, mas mesmo assim quis sair e gastar absolutamente aquilo que eu não tinha, que era o Espírito Santo de Deus. E a partir do ano de 2020, eu tomei uma escolha na minha vida, irmão. De verdade, dessa vez. Cansei de brincar comigo, cansei de brincar com Deus, porque quem sempre fica machucado sou eu. Você já reparou, irmãos, quando você quer fazer a sua vontade, Deus até te dá uma corda, você vai. Mas você, quando está pendurado, quando você está esbagaçado, Ele vai lá e te puxa novamente para a presença dEle? Foi assim que Ele fez comigo, irmão. No ano de 2020 eu falei, vou tomar uma decisão agora, e agora essa decisão é de verdade. E na minha história, fui usuário de drogas, vendi drogas, morei nas ruas, já estava cansado, irmãos. Porque no ano de 2020, estava morando ali na Central do Brasil, usando drogas, enganando os outros com mentira, pedindo dinheiro, vendendo bala, para sustentar o meu vício. Deus colocou um irmão que sempre caminhou comigo, o Luiz, e o irmão França, presbítero da Metodista Wesleyana, Central de Mantiqueira. A gente já caminhou bastante tempo, e ele me viu naquela situação, e a gente sempre fica envergonhado e tenta arrumar uma desculpa para a nossa mentira, porque as nossas escolhas nos trazem consequências, e o pecado nos deixa sujo, irmão. Eu estava me sentindo sujo, como se dentro de um chiqueiro alimentando porcos. Eu estava alimentando o pecado, eu estava alimentando as mentiras, eu estava alimentando a soberba e o egoísmo, irmão. Sempre que você vê um morador de rua nas ruas, irmãos, você vai ver uma pessoa soberba, você vai ver uma pessoa orgulhosa. Muitas das vezes você vai se compadecer, mas o real motivo dele estar passando aquela situação é um processo de Deus que Deus permitiu que ele passasse na vida dele. Muitas das vezes nós queremos ajudar, nós ouvimos a história deles e muitas das vezes nós somos ludibriados, porque são criaturas de Deus, mas são seres escravizados por Satanás. Porque eu estive naquela situação e hoje eu reconheço que eu era. Eu reconheço que as pessoas estão em situação de rua são. E a verdade é essa, meus irmãos. Nu e crua, doa o que doer. Quando você vê uma pessoa nessa situação, irmãos, fale do amor de Deus para ela. Ofereça Jesus. Muitas das vezes, não se deixe sensibilizar, não dê dinheiro não, irmãos. Porque essa pessoa, irmãos, vai usar droga, vai enganar ali na frente, vai destruir uma outra vida. Assim era eu, irmão. E quando eu vi ali o irmão França e o presbítero Luiz evangelizando, louvando numa tarde de sábado chuvosa, eles encontraram comigo e me trouxeram essa parábola, falaram do amor de Cristo e fizeram uma retrospectiva do que Jesus já tinha feito e começou a fazer na minha vida. E eu vi que eu atrapalhei uns processos do Senhor, querendo viver a minha vontade e não querendo viver a vontade de Deus. É sim o que acontece nas nossas vidas, irmãos, quando nós queremos viver a nossa vontade e não o chamado do Senhor, quando nós nos acovardamos diante daquilo que Deus quer colocar nas nossas mãos, irmão.
Ele quer te usar como uma ferramenta abençoadora para que você venha atingir pessoas da tua família, irmãos, que estão necessitadas de ouvir o Evangelho de Cristo, irmãos, porque a nossa pregação maior é a nossa pregação vivida, o nosso testemunho, irmãos. Nós podemos ser sábios em falácias, mas se o nosso testemunho não for condizente com a palavra, de nada vai valer. E eu estava querendo trazer um testemunho daquilo que eu não estava vivendo, falando para aquele servo de Deus, não estou bem, daqui a pouco eu vou voltar para casa e tal. E eu tomei uma atitude no dia 18 de fevereiro do ano de 2020. Ingressei ali na Missão Vida, me submeti ao tratamento de 7 meses numa casa de recuperação, a qual já existe 39 anos e tem 10 estados do Brasil, nas 4 regiões do Brasil, a qual hoje em dia, para a honra e glória do Senhor, eu sou missionário ali em Manaus. E eu mesmo tinha profetizado em 2019 que eu queria cuidar de pessoas que tinham o mesmo problema que eu. E olha o que Deus fez. Me fez ser missionário e cuidar de pessoas em situação de vulnerabilidade social nesse projeto, a qual me submeti 7 meses no tratamento, fui chamado como aluno de treinamento. Depois desse processo, fiquei 1 ano ali e fui enviado para Goiás, onde eu fiz meu seminário, onde fiquei 10 meses, e a qual já estou indo para quase 1 ano, dia 25 de dezembro agora faz ali na cidade da Grande Manaus. Então, irmãos, o amor de Deus nos alcança a tal ponto que nós ficamos nos perguntando, por que tu não me escolheste, Jesus? Porque quando Deus tem um plano de salvação nas nossas vidas, nós não conseguimos entender. E quando Deus também tinha um plano de salvação na vida desse filho pródigo, a qual ele não conseguia entender, Jesus deixou que ele fosse, que ele sofresse, mas ele tinha sido selado com a marca da promessa. Ele foi, voltou, retornou e começou a fazer a obra de Deus, irmãos. E assim somos cada um de nós, irmãos, quando nós nos disponhamos a fazer a obra do Senhor. Não quando nós queremos fazer aquilo a qual nós queremos, irmãos. Porque aquilo que nós queremos é fácil. Mas quando nós colocamos a mão no arado, irmãos, se torna difícil. Mas quem nos garante a vitória é o nosso Senhor Jesus, irmão. Em João 11, 25 e 26, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? E um dia eu criei, irmão, que Jesus estava me salvando, estava me tirando do cativeiro do pecado para cuidar de pessoas, irmãos, que chegam machucadas, para cuidar de pessoas que são conhecedoras da palavra, que têm até uma bagagem espiritual e que atrapalharam o seu processo, irmãos, de crescimento. E não é diferente de cada um de nós, irmãos. Todos os dias Deus está moldando as nossas vidas, está moldando coisas a qual Ele quer nos moldar, irmãos. E todo dia a excelência de Deus, irmãos, quando você acorda e respira, irmãos. Porque tem países que não têm a liberdade a qual nós estamos tendo nesse domingo de abrir a palavra do Senhor e ter um culto público, irmãos, onde as pessoas compartilham um pedaço da Bíblia, a qual elas são mortas e execradas, irmãos, por proclamar o Evangelho de Cristo. E nós temos a liberdade de compartilhar a palavra do Senhor todos os dias, irmãos. Temos a facilidade das redes sociais e cada vez mais nós vamos nos encolhendo, a qual Jesus quer que a gente cresça, a qual Jesus quer que a gente propague o Evangelho aos 4 cantos desse mundo, irmão. E muitas das vezes achamos que estamos cansados, que o conforto do nosso sofá e o controle da televisão está agradabilíssimo. E nós queremos ficar ali naquela zona de conforto, sendo que Jesus está te chamando para fora, para que Ele venha fazer mudança nesta geração através da sua vida, meu irmão, minha irmã. Jesus quer te usar. E muitas das vezes nós saímos de um culto como esse, achamos que a palavra é para o nosso irmão, porque nós conhecemos a trajetória da vida dele, sendo que a palavra é para nós, para que ela venha começar a fazer morada e comece a crescer, irmãos, como fruto do Espírito Santo, para que a gente venha levar outras pessoas no nosso ambiente de trabalho,
Porque através daquele ambiente de trabalho, irmão, você pode evangelizar e ganhar uma alma. Começa de um, irmão. Não queira ser como Billy Graham, de multidões. Ele começou também com um pouco, irmão. Através de um coletivo, com a pessoa senta do teu lado, você começa a transmitir o amor de Cristo, irmãos, e você consegue atingir uma vida. De repente, aquela pessoa está prestes a se suicidar, irmão. E de repente, Jesus te usa com uma palavra e você é o causador de salvar uma vida. Olha só que algo maravilhoso, irmãos. E muitas das vezes nós achamos que não temos capacidade, que nós não temos potencial, e sendo que Jesus quer te usar, irmãos. Jesus quer me usar. E nesses 2 anos e meio, praticamente, eu tenho me colocado na posição de eis-me aqui, Senhor. Usa-me, envia-me a ti, faça conforme o teu querer, não conforme a minha vontade. E Deus tem usado a minha vida, irmãos, e a vida de diversos missionários neste campo para atingir pessoas, irmãos, a qual as famílias não querem nem ver pintado de ouro. Porque através dessa vida as pessoas enganam, ludibriam, as pessoas machucam a qual as pessoas mais amam, que são as da nossa família. A qual nós vemos também no texto, que eu separei aqui de Miqueias. Miqueias 7,5. Não creais no amigo, nem confieis no vosso guia, daquele que repousa no seu seio. Guarda as portas da tua boca, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. A queixa do povo de Deus, antigamente, mas isso se remete também ao nosso tempo que nós estamos vivendo atualmente, irmãos. As nossas maiores guerras, os nossos maiores conflitos são dentro de casa, irmão. Porque são pessoas que muitas das vezes conhecem os nossos pontos fracos e quando nós não vigiamos, usamos umas palavras mal colocadas e atingimos aquelas pessoas a qual nós amamos. Às vezes, inconsequentemente, às vezes, por algo pensado mesmo. Mas quando Jesus resgata a nossa vida, irmãos, tudo começa a se tornar mais bonito. Você começa a ter liberdade. Hoje em dia, graças a Deus, Deus tem me abençoado. E graças a Deus, eu e a irmã Aline já estamos fazendo um ano de namoro. Pretendemos noivar, casar. E o Senhor tem feito morada na minha vida, irmãos. Tenho colhido frutos a qual o Senhor tinha prometido há tanto tempo na minha vida e a qual eu já não acreditava mais. Porque quando nós ficamos distantes de Deus, ficamos parecidos com o mundo. Somos inimigos de Deus e amigos do mundo. Mas quando nós nos aproximamos do Senhor, Ele começa a moldar as nossas vidas novamente. Ele começa a fazer morada nos nossos corações. A obra do Senhor é manifesta e a glória do Senhor é cada vez mais latente. Nós conseguimos enxergar o brilho do Espírito Santo. E muitas das vezes eu não tenho nem palavras para agradecer, irmão. Da onde Jesus me tirou, o que Ele está fazendo, o que Ele ainda vai fazer na minha vida. E eu só tenho que agradecer ao Senhor, irmãos. E você também, irmãos, faça uma retrospectiva. Eu não sei como é a sua trajetória, mas eu também sei que você passou muitas dificuldades para poder estar sentado, ouvindo a palavra de Deus, poder ter a liberdade em Cristo Jesus, porque o cristão, irmão, vai ser apedrejado até o último respirar da vida dele. Porque se o irmão não tiver em confronto, tiver em luta e não tiver incomodando as trevas, tem algo errado, irmão. Queira estar incomodando as trevas, irmãos. Queira sim estar em luta, mas queira também que Jesus seja o teu escudo. Porque em Efésios 6,11 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo.
Você não sabe quando o inimigo vem a te atacar, irmãos. Mas só queira que Jesus seja teu escudo. Porque independente da luta que se levantar, irmãos, o inimigo vai se levantar e vai cair. Porque Jesus é contigo, é o meu alicerce, é o teu alicerce, meu irmão. E muitas das vezes as lutas, irmãos, é permissível do Senhor nas nossas vidas. E esse filho, quando ele retornou, só ilustrando aqui também um pouco mais, o seu pai recebeu de braços abertos. Faça também da mesma forma quando o irmão cair e voltar, irmãos. Receba de braços abertos. Muitos irmãos querem saber o motivo da queda do irmão, querem saber o que aconteceu. Queira ser igual a Jesus. Abrace teu irmão assim como você queria ser abraçado. Muitas das vezes o irmão não volta por vergonha, por achar o que o pessoal da igreja vai falar, porque ele caiu, porque ele retrocedeu novamente. Assim aconteceu comigo diversas vezes. Seja um povo que abraça, não critique, que aponta, irmão. Seja um povo, irmãos, que beija. Seja um povo que dá festa. Porque o pai nessa parábola foi Deus. Por quê? Por mais que você venha errar, Deus vai te receber de braços abertos. Mas isso não é um motivo, uma desculpa para que você venha errar incessantemente. Venha errar por acidente, meu irmão. E Jesus, irmão, está cada dia mais querendo fazer morada e uma obra gigantesca na sua vida. Nós que não nos achamos capazes e atrapalhamos o processo de Deus nas nossas vidas. Queira falar assim: Deus, faça agora, faça hoje, na minha vida, a qual o Senhor queria fazer ontem. Para que a gente venha, irmãos, fazer a boa obra do Senhor aqui nessa vida. Porque você vê o tempo estimado de vida de um ser humano, 80, 70 anos, comparado à vida eterna, não é nada, meu irmão. E muitas das vezes colocamos empecilhos e barreiras, sendo que Jesus quer usar o povo dessa geração para fazer mudança na próxima geração, meu irmão. E eu tenho tido esse pensamento para que Deus venha fazer isso na minha vida, para que eu venha alcançar outras vidas, irmãos. Então o pai, nessa parábola, para que a gente venha finalizar, deu uma festa e colocou um anel que significava dignidade, e colocou a sandália que significava liberdade, porque naquela época quem andava descalço era escravo. E nesta noite Jesus quer te dar o anel da liberdade em Cristo Jesus e quer te dar a sandália e te tirar da escravidão e te aproximar cada vez mais de Deus, meu irmão. E assim, meus irmãos, que a gente venha ser, irmãos, prudente, porque quando Jesus voltar, vai ser, irmãos, como ladrão. Ele não vem avisando. Para que a gente venha estar, irmãos, sempre atento, porque não sabemos o dia nem a hora a qual o Senhor vai vir, e cada vez mais essa pregação está escassa dentro das igrejas. Hoje em dia as pessoas pregam prosperidade, pregam aquilo a qual não afeta aquele grande dizimista da igreja. Eu não posso falar que o irmão vive em adultério, porque senão ele sai da igreja, o dízimo dele é bom, eu não posso afetar esse ou aquele outro irmão. Hoje em dia as pregações são maquiadas, meus irmãos. Não falamos mais de salvação, de arrependimento, de remissão de pecados, a qual há 20, 30 anos eu aprendi dentro das igrejas. E os irmãos mais tempo de caminhada também ouviam esta pregação. Chegava a ser enfadonha, mas era verdade. A qual nós crescemos espiritualmente e vemos que cada vez está mais escassa esse tipo de pregação. E nós temos que deixar, irmãos, o orgulho e a soberba de lado, para que a gente não venha, irmãos, padecer igual esse filho pródigo e comer as bolotas dos porcos, a qual Satanás está lá fora, doido para que um de nós saiamos da igreja e venha nos aprisionar nesta escravidão, irmãos, deste mundo. Jesus quer te dar a liberdade, o anel da dignidade e a sandália da salvação, meus irmãos.
Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Conhecendo os irmãos. Pois é, irmãos, estamos de volta e agora chegando para você esse quadro tão especial, Conhecendo os Irmãos. Hoje nós estaremos recebendo aqui, entrevistando nosso irmão Isaac, que é lá do início da comunidade Ramá de Xerém, congregou conosco mais de 10 anos e hoje ele está vivendo na cidade de Itaquera, em São Paulo, já casado. A história do Isaac é muito linda. Você vai ouvir um pouquinho do nosso bate-papo, onde está morando, como ele está atualmente, está trabalhando, como que está a sua vida espiritual. Ele, inclusive, nos acompanhou lá na visita, lá no Pastor Rogério, na comunidade Ramá de São Paulo, onde nós ministramos no último domingo. Foi uma verdadeira bênção rever aqueles irmãos tão amados e queridos. Fica agora com o quadro Conhecendo os Irmãos, entrevistando o Isaac. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe você aonde quer que você esteja. Hoje eu estou aqui com meu mano Isaac. Amém. Graça e paz, Isaac. Uma bênção estar com o Isaac aqui em São Paulo, cidade Itaquera. Maravilhosa cidade. Isaac já está aqui. Quantos anos, Isaac? Vou para 6 anos, acho. 6 anos que o Isaac nos deixou aí em Xerém, veio para cá com a esposa Flávia, o filho Daniel e a filha Ana Luísa. E é um prazer rever o Isaac, tá aqui matando saudade, a gente compartilhando muitas coisas. Já recebemos a visita da Cris, do Cícero, Felipe, família abençoada também. Isaac, como que foi essa mudança? Você vir de Xerém, do Rio de Janeiro, para São Paulo, essa cidade tão grande assim? Confesso que foi difícil, né? Porque saímos de um lugar onde já estava estabelecido, né? Já tinha raízes ali, minha família, os amigos, a igreja, tudo ali. Você vem para um lugar novo que você não conhece, para procurar trabalho, se realocar novamente, é uma mudança muito drástica e muito difícil. Mas, assim, desde que nós chegamos aqui, a gente tem lutado para vencer. A gente tem lutado, ultrapassar as barreiras, a gente tem tentado vencer as dificuldades. A gente sente muita falta do Rio de Janeiro. Eu particularmente sinto muita falta da minha família, dos meus amigos, que eu já tinha todo um contexto ali, e para mim era muito confortável ficar no Rio. E vir para São Paulo foi no início um desconforto, mas hoje, graças a Deus, eu já me acostumei aqui. Hoje eu posso dizer sinceramente que se eu pudesse escolher hoje, pelas circunstâncias, hoje na atual situação, eu não voltaria para o Rio de Janeiro, continuaria aqui. É o que eu pretendo, continuo aqui lutando, me esforçando, me dedicando à minha família, ao meu trabalho, buscando o melhor do Senhor, e buscando continuar, né? Crendo no Senhor, crendo que foi Ele que me sustentou até aqui, e eu creio que Ele vai continuar me sustentando, me orientando e guardando a minha família aqui em São Paulo. Sabe o que eu me lembro, Isaac? Eu me lembro da passagem bíblica de Gênesis, capítulo 12, quando o Senhor diz para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu ainda hei de te mostrar. E esse chamado de Abraão eu vejo meio que na sua vida. Você deixando toda aquela história para trás, tudo aquilo que já ficou para o passado e indo rumo a um destino novo, a um futuro novo, sem saber o que iria acontecer, como seria o futuro. Esse desafio, Isaac, isso tudo é muito desafiador. Como que você encarou esse desafio quando começou a surgir as possibilidades de vir para São Paulo? No começo eu tive um pouco de medo, né? Eu falei, poxa, eu vou largar tudo aqui, meu trabalho, minha casa, já estou estabelecido aqui, já estou bem na igreja aqui. Para mim, ficar no Rio de Janeiro era uma situação muito confortável. Como tenho certeza que para Abraão, ele ficar ali onde ele já estava, também seria mais confortável. Só que a gente tem que seguir em frente, né? Quando surge um novo caminho, a gente tem que seguir. E a palavra nos ensina que quando a gente começa a caminhar por aquele caminho que o Senhor nos guia, a palavra nos ensina que nós não devemos ficar olhando para trás, como o povo fez no deserto, que olhava toda hora para trás, olhava, pensava no Egito. Não, nós temos que olhar para frente. Se o Senhor está te orientando a ir por aquele caminho, nós temos que começar a caminhar, independente das dificuldades, continuar a caminhada por aquele caminho, e o que ficou para trás é passado. A gente tem que começar a construir novos horizontes na nossa vida. A nossa vida nós temos que começar a construir a partir daquele momento, daquele novo caminho. O nosso futuro,
Aquilo que o Senhor tem para nos dar está à frente, não atrás de nós. Então, o que ficou para trás, eu aprendi a deixar o passado para trás, a parar de olhar para trás. O que me movimenta aqui em São Paulo, o meu foco aqui é que eu continuo olhando para frente. Amém. Se foi para cá que o Senhor me trouxe, eu continuo olhando para frente, vivendo aqui. Tenho saudade do Rio, tenho saudade dos amigos, da família do Rio, mas eu sei que Deus tem um propósito comigo nessa terra. O que nos move são propósitos e desafios, né, Isaac? Para você que está aí nos acompanhando, talvez esteja diante de um dos seus maiores desafios, de um grande propósito, mas o mais importante de tudo é ouvir a voz de Deus e obedecer. Não tema o futuro, não tema aquilo que está diante de você, tá bom? Quero fazer um convite para você que está aí nos acompanhando, desejando estar conosco. Rua José Gervásio, número 100. Essa rua fica no bairro Santo Antônio da Serra, em Xerém, em Duque de Caxias. E você é o nosso convidado todos os domingos a partir das 17 horas, às quartas às 19 e sexta-feira às 20 horas, nossa reunião de oração. Você é o nosso convidado especial. Vem que Deus com certeza tem algo muito especial para a sua vida. Amém. Testemunho. Olá, gente, tudo em paz? É um prazer tê-lo aqui comigo. Estou com meu mano, Lucas. Meu pastor. Paz, Lucas. Amém. Que benção, quase que eu bati aqui no microfone. Mas amém. O Lucas, gente, está chegando lá de Manaus, ele é do Rio, mas está em Manaus, trabalhando lá no centro de recuperação, né? E Sim. ele é o futuro esposo, atual namorado e noivo da irmã Aline. Lucas, conta pra gente, como que tá o trabalho lá em Manaus? Graças a Deus estamos já trabalhando, vai indo para um ano agora, no dia 25 de dezembro, ali em Manaus, né? Estamos recuperando muitas vidas através do amor de Deus, pessoas que vêm de situação de rua, pessoas que não têm para onde ir, as famílias não conseguem mais confiar, são pessoas são dependentes de álcool, de droga, dependentes das ruas, e Deus tem nos atingido com esse amor para que a gente venha acolher essas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade social, pastor. Amém, que maravilha. E assim, o Lucas está já há um tempo caminhando no Senhor. Lucas, esse trabalho de cuidado com as vidas, zelo com as vidas, é o cumprimento do ID, né? Sim. É muito importante, porque Deus me resgatou também, tive o mesmo problema, luto todos os dias, e quando a gente cuida dessas pessoas, Deus cuida de nós e da nossa família também, pastor. E é muito bom a gente poder estar ajudando o próximo, porque a gente vê o amor de Deus transbordando na nossa vida e cada vez mais a gente é cheio do Espírito Santo através dessas pessoas que precisam às vezes de um carinho, de um abraço, de um incentivo, a qual não tem mais nem dos seus familiares, e Deus nos usa para poder esmerilhar essas pessoas. Muito bom. Olha, gente, você que está aí nos acompanhando, eu quero fazer um convite muito especial. No próximo domingo, o Lucas vai estar compartilhando a palavra de Deus conosco aqui na comunidade Ramá de Xerém, e ele vai estar contando toda a experiência que ele tem tido lá em Manaus, no cuidado, no trato com essas vidas. Você que deseja estar conosco, vem estar conosco. Rua José Gervásio, número 100, o bairro é Santo Antônio da Serra, Beira Serra, aqui em Xerém, município de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Você é o nosso convidado especial, domingo, às 5 horas da tarde. Com certeza Deus vai falar ao coração dessas pessoas que vão estar conosco, né, Lucas? Com certeza, e o principal convidado é o Espírito Santo. Traga a sua família, faça uma força para trazer aquele que está precisando de ouvir uma palavra, porque é muito mais fácil a gente chamar aqueles que já são salvos. Então chame uma pessoa que necessita de ouvir uma palavra de Deus e que está afastado dos caminhos do Senhor. É importante compartilhar a palavra com essas pessoas. Amém, meu irmão. Amém. E ó, seja bem-vindo, em breve vai estar casando aqui no Rio de Janeiro com a Aline. A Aline tá toda feliz, vocês têm que ver, sorriso aqui, ó, de um lado a outro. A sogra, a dona Sueli, os filhos que já vem agregado, o Delana, a Isis, todo mundo feliz, e a gente vai celebrar nesse domingo junto com o Lucas aqui, e depois ele vai passar o período de férias, vai estar retornando para Manaus, e aí só no próximo ano você vai ter o prazer de conhecê-lo pessoalmente, tá bom? Vem com a gente, tenho certeza que Deus vai falar profundamente no seu coração. Até mais, tchau, tchau. Amém, boa noite. Aconteceu na célula. Graça e paz, boa noite, os irmãos. Eu estou ouvindo você comentar aqui a respeito de responsabilidade, e o pastor Érico trouxe
essa palavra na reunião de líderes, que nós temos que ter uma responsabilidade, né? As pessoas que são líderes, não só que são líderes, mas também que se reúne conosco, tem que ter responsabilidade das coisas, porque é como o Marcos Paulo estava comentando, eu ajudo o Orlando me ajuda, é vice-versa, eu amo o Orlando me ama, é o que está escrito, a gente tem que fazer isso. Então a responsabilidade, mas eu não vou hoje porque é responsabilidade, a responsabilidade é com o Marcos Paulo, a responsabilidade é com Cristo. Primeira Epístola de João, depois de 2 Pedro. Quem achar, diga amém. Amém. Posso? Diz assim, ó, presta ao 3, 1, 3. Olha só o que fala. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevo para que a nossa alegria seja completa. Está entendendo? Então, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Então, a nossa responsabilidade é com Deus e com o Filho Jesus Cristo. Se a gente não fizer isso, tá entendendo? A gente está a mesma coisa jogar pérola aos porcos. Então a gente tem que ter responsabilidade das coisas que a gente está fazendo. Consciência do que a gente está fazendo. Me alegrei muito quando o Alexandre disse assim, Luiz, estou voltando. Eu saí daqui no domingo preocupado. Então me alegrei, quando ele me ligou hoje, ele falou, Luiz, eu estou voltando. Sabe, orações de madrugada, orações aqui no local. Então isso aí é fruto daquilo que a gente tem plantado para ver resultado. Se a gente quer uma vida de mudança, a gente tem que estar em oração. Tem que estar em comunhão com o Pai, para que as coisas se cumpram. Uma igreja que não ora é uma igreja morta. Crente que não ora é crente que é a mesma coisa. O demônio chega aqui, meteu a garra na cacunda e arrastar ele. Está entendendo? Então, crente que ora, ele vai ter resultado das coisas. Vai ter discernimento do Espírito, do que Deus der. Vai ouvir a voz de Deus. Né? Vai ter olhos abertos para as coisas espirituais. Então, a igreja, nós como igreja, a gente tem que ter exemplo disso. Oração e jejum. E palavra. Né? E compromisso com aquilo que Deus nos deu para a gente fazer. Um irmão olhando o outro, ajudando o outro em oração. O irmão com dificuldade, né? Como o pastor Érico falou isso na ceia. O irmão com dificuldade. Eu podia muito bem chegar lá na frente, não ia na frente e ficar de flosô, como o Marcos Paulo falou assim, Aloysio, vai lá na frente lá. Podia chegar aqui, não, estou congregando aqui com o Marcos Paulo, podia chegar na ceia, tomar ceia e nem ir lá na frente. Não, mas fui lá na frente, o pastor Érico falou que eu estava voltando, me receberam pela graça do Senhor e temos resultado das coisas que Deus tem feito. Amém ou não amém, igreja? Amém. Amém. Vem pra cá, mano. Agenda da igreja. Olá, boa tarde. Eu sou a Cristiane, da comunidade Ramá em Xerém, e gostaria de estar deixando um convite aqui para vocês para estarem participando das nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Curta, comente e compartilhe. Não esqueça de apertar o sininho para ficar por dentro de tudo que está acontecendo em nossa comunidade, aqui em Xerém. Vou deixar um convite aqui, irmãos, para que vocês venham participar conosco agora no mês de outubro. Estaremos fazendo 17 anos aqui na comunidade, em Santo Antônio, e seria um prazer imenso estar recebendo vocês para comemorar conosco, orando e agradecendo a Deus por todo esse tempo que estamos aqui nesta comunidade. Venha, todo final de semana de outubro estaremos comemorando o nosso aniversário aqui em Xerém. Esperamos por vocês. São todos muito bem-vindos. Agora vou deixar para vocês a agenda da nossa semana. Amanhã, domingo, às 8 horas da manhã, teremos a nossa consagração. E às 17 horas, o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Na segunda-feira, estaremos indo para Niterói. Se você quiser participar conosco do culto lá com os irmãos, nos procure na igreja. O Rafael
ou o pastor Marcos Paulo. E venha conosco estar orando ao Senhor, junto com os irmãos, lá em Niterói. Na terça-feira nós temos as nossas células. Se você quiser fazer parte de uma delas, nos procure na igreja. Ou Rafael, ou o pastor Marcos Paulo, ou Enivaldo. Venha fazer parte de uma das células. É sempre muito bom compartilharmos um pouco da nossa vida, uma reflexão na palavra do Senhor. E agora vou te dizer aonde será as nossas células. A do Rafael e Camila será na minha casa. A do Enivaldo e Priscila será na casa do Léo. E a do pastor Marcos Paulo na casa da irmã Sueli. Na quarta-feira nós temos o nosso discipulado. É sempre uma bênção, um conhecimento, uma reflexão da palavra do Senhor. Se você tiver vontade de se aprofundar e orar, conhecer um pouco mais da palavra do Senhor, venha participar toda quarta-feira às 19 horas na igreja, que fica na rua José Gervásio, número 100, em Santo Antônio da Serra, lá em Xerém. Na quinta-feira, nós temos os ensaios de louvor e dança na nossa igreja. Se você quiser também fazer parte de um desses ministérios, nos procure na igreja e também pegue maiores informações com a Priscila, do pastor Marcos Paulo, que é do Ministério de Dança, e a Priscila, esposa do Enivaldo, que é do Ministério de Louvor. Na sexta-feira nós temos o nosso momento de oração e intercessão. Venha participar, chame alguém que você saiba que esteja precisando ouvir um pouco da palavra de Deus e venha participar dessa intercessão ao Senhor. É sempre muito edificante para nossas vidas fazer parte do corpo da igreja e poder viver em oração. Venha participar conosco na nossa igreja, na rua José Gervásio, número 100, Santo Antônio da Serra, Xerém. Sempre às 20 horas, toda sexta-feira. Um abraço e até a próxima semana. Olá, gente, estou de volta e agora para convidar você. Nós estamos fazendo 17 anos de ministério da comunidade Ramá de Xerém. Foram muitas lutas, muitas guerras, mas também muitas vitórias e conquistas. Com certeza iremos dividir com você esse momento tão especial para nós, tá bom? Anota aí na sua agenda. No domingo, dia 2, às 5 horas da tarde, estaremos recebendo o pastor Djalma, da comunidade Ramá de Parque Paulista, de onde nós somos originários, de onde tudo começou e iniciou. Vai ser um grande prazer receber esse homem de Deus. Ele realmente é extraordinário, pastor das ovelhas, aquele que cuida, aquele que zela, e com toda aquela experiência ele vai estar aqui compartilhando, e os irmãos da comunidade Ramá de Parque Paulista fazendo louvor junto conosco da Ramá de Xerém. Sexta-feira, dia 7, receberemos a visita do nosso ilustre pastor Almir, da Assembleia de Deus Filadélfia, com a palavra impactante e desafiadora, junto com os irmãos do louvor de lá que farão a grande festa conosco. Receberemos ainda o pastor Gilberlan nessa sexta, louvando a Deus, vai ser uma verdadeira festa. O pastor Gilberlan do ministério A Porta da Arca. No sábado, dia 8, estaremos recebendo o pastor Carlos Henrique, da comunidade Ramá de Santa Cruz da Serra, sempre muito bem acompanhado com aquela galerona, fazendo uma verdadeira festa, e vai ser maravilhoso, uma noite inesquecível. No domingo, dia 9, receberemos nosso pastor presidente, pastor Érico Rodolfo Bussinger, com a palavra sempre desafiadora, uma palavra profética, né? E eu tenho certeza que vai ser uma noite inesquecível para todos nós. Já no domingo, dia 16, nós receberemos a doutora Ana, trazendo cura à nossa alma, palavra sempre maravilhosa. Ela é psicanalista, tem toda uma experiência, um know-how junto com tratamento de pessoas, cuidado de pessoas, e eu sei que vai ser maravilhosa essa noite também. Dia 23, receberemos o pastor querido Ricardo, lá da Igreja Batista Renovada de Imbariê. Mandar um grande abraço, pastor Lugão, gente amada, querida, estarão conosco, vai ser uma noite maravilhosa. Também o pessoal do Ministério de Louvor da Igreja Batista Renovada estará louvando a Deus junto conosco, tá?
No dia 23, Pastor Ricardo, no dia 30, estaremos fechando a nossa festa. Eu vou estar ministrando para os irmãos e o pessoal da comunidade Ramá de Xerém vai estar louvando. Vai ser também uma noite inesquecível, onde nós estaremos falando de toda a nossa trajetória. Durante esse período, nós vamos estar junto com vários irmãos que congregam conosco desde o início, onde tudo começou, e você é o nosso convidado especial. Vem aqui fazer parte dessa festa, tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração, tá bom? Nosso endereço, Rua José Gervásio, número 100, essa rua fica ali no bairro Santo Antônio da Serra, ou Beira Serra, você escolhe, em Duque de Caxias, em Xerém. Venha estar conosco, tenho certeza que Deus vai falar poderosamente no seu coração. Visite a comunidade Ramá de Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, CEP 25.253.605. Reuniões, domingos, às 17 horas, quarta-feira, às 19 horas. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida.